Grande abraço para você ligado na TV Semana, começando mais um Semana Esportes para você. Hoje com infinidade de assuntos, tem de assunto aqui hoje, não é brincadeira. E muita informação para a gente discutir, para dar opinião, para trazer aí os detalhes dos acontecimentos que repercutem no futebol brasileiro. O Santos conseguiu o empréstimo e o Robinho chega à equipe já nesta semana. A gente vai destacar aqui no nosso programa. Hoje, quarta-feira, temos jogos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Aliás, a final da Libertadores acontece nesta quarta-feira. A gente vai trazer os detalhes para você. Temos uma rápida entrevista aqui com o Júnior, velho Júnior, grande Júnior, né? O capacete, quem não se lembra do ídolo Júnior na década de 80, que fez uma visita ao Museu do Futebol lá na CBF. A gente vai trazer aí uma rápida entrevista com ele aqui no nosso programa. O Guardiola dizendo que não vai mudar o estilo do futebol alemão, nem pode, né? O estilo que dá certo não se muda. A gente vai trazer detalhes sobre isso também. Temos o noticiário do Cruzeiro, né? Grande Cruzeiro. Só o banco de reservas do Cruzeiro, gente, custa 30 milhões de reais, né? É a força do elenco celeste, nós vamos destacar aqui. Tem o agente do Jô explicando o motivo da ausência dele, né, lá no Atlético Mineiro, inclusive procurando o presidente Calil para esclarecer essa questão. Vamos trazer esses detalhes também aqui no nosso programa. E um jogador que meu amigo André é fã, que se chama Emerson Conceição, vai participar conosco aqui, vai comentar as vaias, vai falar, André, que pode melhorar o seu rendimento. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Semana Esportes, ao lado dessas duas figuras ilustres, sempre estão conosco, meu amigo Jorge Mendes Magalhães e meu amigo André Chalab. Tudo bem, André? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Jorginho, um minutinho. O Emerson Conceição vai jogar bola agora no Atlético. Aí você fala com isso, se ele não jogar bola, você vai passar o ferro nele, entendeu? Vai ser ruim de bola assim, qualquer tanto, viu? Que é isso? Esse aí é novinho, hein? Pois é, pô, o ferro da semana aqui, ele não joga bola, então você fala com ele, se você joga a bola, ele passa o ferro, não tem jeito não. Tudo bem, Jorginho, tudo bem? Mas o mais interessante é o seguinte, rapaz, olha bem o que o cara quer, rapaz. É eu que tenho que fazer isso, pô? Mas você é um torcedor? Eu não vou fazer isso de forma nenhuma. Presta atenção, a torcida não está vaiando o jogador no seu time lá? É normal, essa questão de O vaiar. Emerson está sofrendo bastante, está morrendo por cento. Convenhamos, ele já tem passado bastante. Liga na tomada e passa o ferro. É normal o torcedor vaiar quando o jogador não está rendendo aquilo que ele pensa que tem que render. Ele é ruim mesmo. Então, isso acontece no futebol. Muito bem, já já a gente fala de Cruzeiro, fala de Atlético, vamos repercutir esses assuntos aqui no nosso programa, com fé de passar ou não, né? Bom, é o seguinte, o Santos conseguiu o empréstimo e o Robinho chega à Vila Belmiro ainda nesta semana. O atacante, a gente vai ver imagens aí de gols, né, da carreira do Robinho na primeira passagem dele pelo Santos, quando surgiu o jogador lá no Peixe, né, nos anos ali de 2001, 2002, quando o Robinho jogava muita bola realmente, né, e o atacante então aceita a proposta do Peixe e o Milan vai ceder aí o rei das pedaladas por um ano para a equipe do Santos. O Robinho então está de volta à Vila Belmiro e o rei das pedaladas aceitou a proposta feita pela equipe do Santos na última semana e chegará por um período de um ano de empréstimo, mas com possibilidade de sair do clube em janeiro, caso o Milan receba a proposta de venda na próxima janela de transferência. O jogador deve chegar à Vila Belmiro nessa semana, como eu disse. Ao contrário do que era previsto, Robinho não foi comprado pelo Orlando City, não. O ídolo santista acertou a transferência diretamente com o Alvinegro, que aceitou pagar as quantias que ele desejava receber. André, comenta-se algo em torno de 900 mil reais. Mas ele não vai para o Orlando City, não? Por enquanto, não. Uai, então... Segue sendo jogador do Milan. O Milan está emprestando jogador para o Santos até o final do ano, mas o empréstimo é de um ano. Porém, em dezembro, janeiro de 2015, se o Milan receber a proposta e julgar que essa proposta é interessante, ele pode ser negociado. Por enquanto, nada de Robinho no Orlando City. Segue sendo jogador do Milan, cedido ao Peixe por essa bagatela de 900 mil reais mensais. Uma rápida conta aqui equivale a 30 mil reais por dia, ou seja, nada mais, nada menos que aquilo que a gente ganha para apresentar o programa. Né? É verdade. Agora mudou essa história, né? Eu achei que ficava 6 meses no Santos e depois transferi para o Orlando City. Então, foi um investimento corajoso do Santos. Espero que o Robinho volte aquele velho e bom futebol, porque ultimamente nem na reserva lá do Milan está jogando.
Então, vamos aguardar aí para ver se ele consegue readaptar o futebol brasileiro, porque está devendo muito tempo que ele não se joga com essa bola aí. Agora, mas é um bom jogador. Agora, como jogava a bola o Robinho, né? Os lances que a gente está vendo aí, E vai na conta. Gols belíssimos, O Rogério gols sabe. de quando ele surgiu de quando ele surgiu no futebol, para o futebol, né? Foi revelado juntamente com o Diego na equipe do Peixe, e cogitava-se até que seria um dos maiores jogadores do mundo, quando fosse para a Europa, né? Como foi, que ele brilharia a ponto de ser considerado um dos melhores jogadores do mundo. Realmente foi um jogador extraordinário, mas lá na Europa a luz dele apagou um pouco, né? Foi meio que vagalume, né? Acende um pouco, apaga, e ele acabou não sendo esse atleta, o Jorginho, que a gente esperava na carreira, né? Não brilhou lá fora tanto quanto brilhou aqui no início da sua carreira, né? É um pouco complicada essa situação, né, Léo? Porque, você veja bem, o Robinho teve o momento, quando ele surgiu no Santos, né, naquela era, né? Robinho, Diego, Elano, né? Os meninos da Vila, Os né? meninos da Vila, o Robinho resolvia o problema do Santos, né? Lançou a pedalada, né? Que foi aquela coisa, né? Aquela moda no mundo inteiro, com aquele futebol bonito e que todos pensavam realmente que fosse chegar a atingir, ser o melhor do mundo. Foi-se o Robinho. Depois retorna o Robinho para o Santos, teve também uma boa temporada no Santos, mesmo estando bem lá na Europa. É verdade. Mas aí quem que resolvia o problema do campeão Santos? da Copa do Brasil de 2010 ou 2011? 2010, voltou sobre o futebol dele. Jogando muita bola. Né? Mas aí quem que estava resolvendo o problema do Santos? Era o Neymar. Robinho E Ganso. E André. Olha bem. E André. Então o Robinho veio, encaixou nesse time e fez também uma boa campanha. Somou com esse time, né? Porque a amizade dos jogadores, aquela alegria toda, somou. Agora eu te pergunto, será se o Robinho vem, será se ele está em condições de resolver o problema do Santos? Pegar essa bola no meio do campo e pedalar e trabalhar e tudo? Eu acredito... Vou torcer pro bom futebol, vou torcer pro Robinho chegar, né? Recupera que bom sacudir o Santos. Porém, eu acredito que dessa vez... É a especialidade dele, né? Dessa vez não vai dar certo. Bola, pedala. Porque dessa vez não vai dar certo. Eu acredito que não vai dar certo, como deu das outras vezes. Porém, vou torcer para dar certo. Você não acha, o Jorginho, André, que para os padrões atuais do futebol brasileiro, né? Para o nível técnico dos dias atuais, o Robinho não dá para o gasto e sobra, não, para atuar por aqui? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro ele foi oferecido para vários clubes do futebol brasileiro, os clubes não quiseram. Inclusive o Cruzeiro, né? Pelo futebol que ele vem apresentando lá na Europa, que é pouco, e o salário que ele ganha, que é altíssimo. Que é alto, né? Que é alto. Altíssimo, né? É. Como ele é o filho da casa do Santos, né? Ele já tem esse entrosamento lá no Santos, foi nascido ali, ficou mais fácil ele voltar para o Santos, né? Mas voltando aquela história, casa, né? Tem que ver aí o custo-benefício, né, André? Se vai ter resultado, se vai valer a pena ou não, porque nós estamos vivendo um momento em que o futebol brasileiro está batendo a porta lá da Dilma lá, com o Pires na mão, querendo ajuda. Aí na mesma hora que a gente cobra uma mudança radical na forma de administrar o futebol brasileiro, e não tem. Desde a CBF até as categorias de base dos clubes, nós estamos precisando de dar uma mudada. Aí o que acontece? Vem o Santos fazendo uma contratação dessa, com um valor imenso, então aí a gente não sabe se os clubes estão merecendo uma ajuda ou não. Aliás, o Santos faz loucuras, né? Vendeu o Neymar com aqueles valores que foram muito pouco esclarecidos, né? Falou-se no valor, depois o valor era diferente, isso acarretou até na saída do presidente do Barcelona do cargo. Ele renunciou ao cargo, o Sandro Rosell, devido a irregularidades na contratação do Neymar. O Santos foi lá e comprou o Leandro Damião por uma fortuna, me parece que 40 milhões, 20 milhões, não lembro agora o valor exato. Caríssimo. Não lembro o valor exato, mas é uma fortuna e o Leandro Damião não vale nem a metade. O Santos foi lá e contratou. Agora, creio eu que o Santos ainda tem alguns recursos aí provenientes da venda do Neymar para investir aí na contratação do Robinho e pelo menos no pagamento dos salários do Robinho, né? Ao invés de utilizar esses recursos para sanar as dívidas, para equacionar as dívidas do clube e fazer com que o clube tenha uma saúde financeira, né, o que tanto se cobra e o que é necessário aí em vários clubes, a gente tem comentado isso aqui, o Santos faz mais uma loucura, quer dizer, dessa forma jamais irá se estabilizar
as contas do clube, Segundo né? E estamos falando do Santos, que nem é o clube que mais deve, nem é o clube que mais tem problema financeiro no Brasil. Longe disso. Deve também, mas não tanto quanto Flamengo, Botafogo, Fluminense, Atlético e outros por aí, né? Se tratando do Neymar, o pai do Neymar negociou diretamente com o Barcelona, onde que o Santos concordou pagar vender por determinado valor, mas por fora, o pai do Neymar foi feito um acordo com o presidente do Barcelona muito maior, que foi divulgado e foi descoberto depois. Se tratando do presidente do Santos, ele divulgou na imprensa, falando que será um dinheiro emprestado que o Santos pegou para fazer esse pagamento dessa dívida com o Robinho. E a questão salarial do Robinho, que gera em torno aí de 900 a 1 milhão por mês, também em cima de investidor. Então, de qualquer forma, o Santos não tem recurso financeiro para ter um jogador desse porte. Dinheiro emprestado só agrava a questão, né? É porque quem pega emprestado tem que pagar. Então, quer dizer, a bola de neve vai só crescendo, né? Agora, aos 30 anos, o Robinho, o jogador, iniciará a sua terceira passagem pelo Peixe, né? Revelado pelo clube, foi bicampeão brasileiro em 2002 e 2004 e vice da Copa Libertadores de 2003, deixando o clube em 2005 rumo ao Real Madrid da Espanha e 5 anos depois, como você disse no início do programa, o Jorginho, ele voltou a Vila Belmiro, foi emprestado pelo Manchester City, né, da Inglaterra, e nessa passagem venceu o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos de 2010, ao lado de Neymar e Ganso, como você se referiu. Bom, vamos torcer, né, para pelo menos ele fazer uma boa temporada, que é um jogador que joga bem, que tem um futebol vistoso, né, para ver se melhora um pouco aí o nível do nosso futebol, porque, vou te contar, viu, tá feia a coisa. Mas o futebol brasileiro tá muito fraco. Se Orlando City, né, Jorginho, não quis contratar ele, agora tá complicado, né? A fase, né? A fase, ela fica ruim e é complicado mesmo. O jogador de futebol, depois dos 30 anos de idade, né? Ele vai caindo mesmo, né? Aquela alegria, aquela coisa. O jogador acumula muito dinheiro, fica preocupado em administrar as finanças também, já não começa a concentrar muito, né? No futebol. E é assim que a banda toca. Vamos torcer pro Robinho voltar e mostrar o seu futebol alegre no Santos, aquela garotada lá e não ganhando do Galo, o resto tá tudo certo, Robinho. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na volta a gente destaca os jogos de hoje, quarta-feira, dia de bola rolando. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, até um jogo do Brasileirão. A gente vai destacar o jogo do Atlético contra o Chapecoense. A gente fala sobre isso na sequência, depois do intervalo. Temos também o ex-craque Júnior fazendo uma visita ao Museu da CBF e o Guardiola dizendo o seguinte, não pretendo mudar o estilo alemão. Nem no Bayern, nem sugerir que haja mudança na seleção alemã. Parece lógico, né? Uma seleção como a alemã não tem que mudar nada, né? Quem tem que mudar são os outros. Vamos para o intervalo, na sequência então a gente traz esses assuntos e outros do esporte para você aqui no Semana Esporte. Até já.